Então, boa noite a todos. Darei continuidade hoje de forma solo a nossa disposição sobre o desenvolvimento pessoal, né? Meu irmão Marcelo hoje não vai poder, porque ele está resolvendo uns perrengues familiares, mas hoje vai ser um vídeo bem curto, né? Pretendo falar de forma muito sucinta de alguns elementos que constituíram a revolução sexual, né? De alguns pressupostos. É um tema que eu tenho estudado recentemente. E eu acho que é muito importante as pessoas saberem como a gente chegou no caos que a gente está hoje, né? Como é que a gente chegou à situação caótica que a gente está. Então, para começo de conversa, eu vou falar de algumas influências, né, que trouxe a evolução sexual e a parte de algumas leituras minhas, né? Eu recomendo de forma inicial para todos que querem entender melhor os fundamentos da revolução sexual o livro do Rose Rushdon, que é o Política da Pornografia, onde ele vai fazer uma análise dos pressupostos, né, filosóficos que levaram ao surgimento da revolução sexual, né? Porque antes de haver Maio de 68, antes de ver o destoque, surubas e putaria, houveram uma série de ideias que se viram como fundamento para isso, né? Se viram como pressupostos que levaram essas ideias à frente. Então, o Rushdon, nesse livro, ele vai fazer uma crítica muito séria, né, ao que ele chama de cosmovisão moderna ou cosmovisão pornográfica. Mas o que seria a essência dessa visão moderna ou pornográfica, né? Então, o Rushdon coloca como sendo fundamento central o humanismo, né? O que seria o humanismo? O humanismo é quando na modernidade o ser humano ele passa a ser o critério que julga todas as coisas, né? O ser humano se tornou parâmetro. Ele se torna a lei pela qual todas as coisas são julgadas. Então, a partir dali, o ser humano se torna um critério para determinar o que é certo e errado, bom e ruim. Então, o ser humano é o referencial, ou parâmetro, ou padrão último que julga todas as coisas, né? Lembra até uma frase que se atribui a Protágoras, mas aqui no contexto tem um significado diferente, que é o homem é a medida de todas as coisas. Você dando a entender que o homem é o parâmetro pelo qual todas as coisas são julgadas. Então, para Rushdon, a pornografia é uma consequência disso que aconteceu lá atrás, né? É consequência desses pressupostos que foram lançados pela modernidade. Então, daí na modernidade você vai ter uma série de problemas, né? Quem lembra da escola lá, geralmente o período medieval é classificado como sendo teocêntrico, usando a palavra de Davi Charles como teorreferente, né? Tendo como Deus o centro das reflexões, o centro da vida social, da organização. Enquanto na modernidade você vai ter essa questão muito forte do homem como sendo o centro, né? Tem aquele quadro famoso que tem um homem, tem um desenho do mundo e o homem como sendo central nessas reflexões. Então, estudando rastreia lá, já naquele início, no pensamento iluminista, os pressupostos, né? Inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre feminismo que eu vou tentar abordar um pouco disso nessa visão. Como o iluminismo foi, assim, fomentou as bases que veio a surgir o feminismo. O feminismo surge como uma reação a certos pressupostos lançados pelo o iluminismo. Mas o Stone coloca isso, né? Que o primeiro problema central que vai levar ao surgimento da pornografia, da política da pornografia, vai ser justamente o homem como centro de tudo. O homem se torna o novo referencial. Então você exclui Deus da conversa e o homem se torna o critério final que julga todas as coisas. O homem se torna o eixo central. Com isso você vai ter algumas concepções malucas, né? Como por exemplo a do Marquês de Sade, onde ele vai dizer que, dado o fato que Deus não existe, o critério de certo e errado se torna a natureza. A natureza agora é o que determina o que é certo e errado. Então tudo aquilo que é natural é correto. Tudo que é natural. Então é interessante que ele vai resumir ou delimitar a esfera ética a que acontece na natureza, né? Por exemplo, para ilustrar para vocês, até hoje tem um argumento que exprime bem isso. É um argumento LGBT, né? Se você está debatendo com pessoas que têm a prática homossexual, é como eles dizerem que a homossexualidade é natural porque várias espécies de animais praticam um comportamento homossexual. Então, se várias espécies de animais praticam um comportamento homossexual, logo o comportamento homossexual é legítimo. Então, dentro da perspectiva do Marquês de Sade, tudo que estava dado na natureza, tudo que existe na natureza é considerado correto. Lembrando que a concepção moderna de natureza é diferente da concepção cristã. Porque quando o cristão fala de natureza, ele pensa em quê? Na criação de Deus. Então, por exemplo, quando o cristão diz que a homossexualidade é antinatural, ele está pensando em quê? Do propósito de Deus para o casamento. O propósito pelo qual Deus criou o casamento é o quê? Um homem e uma mulher. Então a homossexualidade vai de encontro a esse princípio, então por isso ela seria antinatural. Então, dentro da perspectiva de Marquês de Sade, tudo que existe no mundo é natural. Ou seja, qualquer coisa que existe no mundo é natural. Então ele exclui Deus
o princípio de funcionalidade de Deus, né? Da finalidade que Deus dá, o propósito teleológico que Deus dá a todas as coisas, exclui Deus da jogada e agora tudo que existe na natureza é considerado correto. Então todo o desejo do ser humano passa a ser correto, a vontade passa a determinar o que é correto. Então tudo que você encontra no mundo, todo tipo de vício ou perversão do homem, ele passa a ser considerado correto. Então, dentro da perspectiva do Marquês de Sade, homossexualidade, bestialidade, tudo isso deveria ser considerado um pensamento bom, um pensamento correto, sem problema nenhum. Eu gosto sempre de fazer uma comparação de enquanto Platão vislumbrava uma república das virtudes, ele procurava o bem, já o Marquês de Sade ele fez uma república da putaria, onde tudo aquilo, o roubo, o assassinato, tudo aquilo que era tido como ruim foi colocado como parâmetro de certo e errado. Foi legislado como correto. Então, na sua livro Filosofia da Alcova, ele vai defender as maiores maluquices, né? Mas sempre a partir dos ditames da razão, né? Ele acreditava que aquilo era o mais racional a se fazer. Porque ele dizia que a perspectiva, por exemplo, cristã, a perspectiva platônica e etc., que negava o corpo, elas sim que são o erro. Por quê? Porque elas negam a natureza do ser humano. Porque a inclinação do ser humano é para o vício, para fazer aquilo que é errado, para fazer aquilo que é ruim. Então, como esses pensamentos eles negam essa inclinação do ser humano para aquilo que é vicioso, esse pensamento que é ruim. Então, ele comete justamente aquele erro que o profeta Isaías descreve, né, em Isaías 5, capítulo 5, versículo 20, ele diz que pessoas que chamam o mal de bem, condena aquelas pessoas que chamam o mal de bem. E Marquês de Sade era exatamente uma dessas pessoas. Ele quer converter aquilo que é bom em ruim e o que é ruim em bom. E mais especificamente na esfera sexual. Então é interessante que Marquês de Sade, pensando nisso muito antes da Revolução Sexual, muito antes mesmo, por volta do século XIX, ele estava pensando esse tipo de coisa, né? Então você vê que bem antes do pessoal surgir defendendo as teorias da Revolução Sexual, ela teve um pano de fundo muito anterior. Então os pressupostos filosóficos de Marquês de Sade permanecem até hoje, né? Como o exemplo que eu citei do comportamento homossexual, é comum as pessoas tentarem dizer que determinado comportamento sexual é aceitável usando a natureza como fundamento, né? Então, se você encontra a homossexualidade em pinguins ou em outra espécie de animais, para além do ser humano, então isso é um comportamento normal e aceitável. Então perceba, eles estão usando a natureza como critério. Não mais Deus. Deus não existe. Então agora a natureza é o critério que determina aquilo que é certo e errado. Não existe mais uma lei transcendental. Então percebam também que o próprio conceito de natureza ele se altera. Quanto na modernidade, enquanto no pensamento cristão, a natureza é tendo em vista o propósito de Deus, a finalidade de Deus designou determinada coisa, aqui não. Aqui Deus não existe, então qualquer coisa que existe no mundo, qualquer coisa que seja dada na natureza já é considerado algo natural. Então eles excluem o propósito de Deus. Então, por exemplo, quando um cristão diz que a homossexualidade é antinatural, ele está falando que ela é antinatural porque ela vai de encontro ao mandamento de Deus. Só que o que um militante gay entende? Geralmente ele entende que você está dizendo que a homossexualidade é, por exemplo, como uma cobra de duas cabeças, o que a gente chama normalmente de aberração natural. Mas não é isso que o cristiano está falando. Ele está falando que vai de encontro ao projeto divino para em relação àquele determinado ente. Então, quando você observa todos esses pressupostos, você vê que boa parte da argumentação que é utilizada até hoje por esses movimentos já vem desde aquele período, né? Então, hoje, como o intuito é só um caráter introdutório, pretendo fazer mais vídeos explicando a você outros pressupostos e se aproximando das causas mais próximas do ambiente, né? Certas influências como o marxismo cultural, certas influências que até o Olavo me despertou, com certas influências psicológicas que o próprio movimento vai usar, ou também os relatórios de Alfred Kinsey, né? O papel da nova ordem mundial em tudo isso. Então eu pretendo mais para frente estar trazendo mais elementos, né? que serviram como base e escopo para tudo isso. Por hoje eu quero delimitar nisso. Não? Então, em resumo, em linhas gerais, o que eu falei é que um dos pressupostos centrais da revolução sexual foi dado pelo Marquês de Sade, né? No momento em que ele exclui Deus, diz que Deus não existe, e agora o ser humano se torna o parâmetro de certo e errado. A vontade do ser humano, mais especificamente a sua natureza, se torna o critério de certo e errado. A natureza agora é o que dita de certo e errado. Então, por isso que a homossexualidade é normal, a bestialidade é normal, tudo é normal e natural. Por quê? Porque está de acordo com aquilo que a gente vê na natureza. Isso é comum homens fazer isso. Então, se isso é comum, então por que isso é correto? Então, ele identifica o certo com aquilo que acontece na natureza, o é e o deve ser.
Então, em resumo, é isso por hoje. Nos próximos vídeos eu trago mais detalhes sobre a questão da revolução sexual.